Esse tema é um tema bem delicado porque ele passa por um processo de livre-arbítrio, ou seja, a sua escolha, a sua forma de você conduzir o seu caminhar, né, a sua condução de vida. Então, é muito importante você entender que você tem sim a sua possibilidade de determinar aquilo que é certo, que é correto, né, que é, vamos dizer assim, positivo na sua vida. A questão toda é o que movimenta em torno disso e o que você atrai e o que você vibra dentro desse processo. Vamos falar mais sobre isso? Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. Arro magnífico, que você esteja muito bem. Aqui é o Vitor Hugo, entrando em contato de coração a coração. Seja bem-vindo ao canal Voz dos Elementos e vamos juntos nessa bela jornada. Bom, em relação a esse tema, né, que é um tema bem importante, um tema assim que eu costumo dizer, ele é delicado, mas é importante. Como você banca as suas escolhas, o quanto você banca aquilo que você acredita, o seu ideal, que está, veja bem, não ligado ao seu ego, tá? Mas ligado ao grande espírito, à força da criação. Esse é um ponto muito importante que eu ouvi muito, mas muitas vezes, dos nativos americanos. A pessoa poder se despir, vamos dizer assim, né, das suas questões egóicas, né, daquilo que ela acha ou acredita dentro da, vamos dizer, da limitação dela, que é o que ela tem que fazer na vida. Ou seja, a pessoa tem que abrir a mente dela, abrir a percepção dela e ver o que é sagrado a se fazer na vida. E, obviamente, você se colocar nesse sagrado para você usufruir disso, para você vivenciar a sua vida. Deixa eu dar um exemplo muito claro para você. Quando a gente fala, por exemplo, em virtudes, né? Você fala, por exemplo, assim, a virtude da honestidade, a virtude da gentileza, a virtude da compaixão, né? As virtudes, na verdade, fazem parte da natureza humana e deveriam ser, vamos dizer assim, natural. A gente deveria viver as virtudes no dia a dia. Só que, assim, entre a verdade que acontece aí na sociedade e aquilo que acontece muitas vezes dentro de cada um de nós, existe uma distância, né? Você vê muitas vezes, e aí é um ponto que eu fico assim, às vezes, tentando achar uma palavra para definir, né? O quanto é fora do contexto, né? Você vê pessoas, por exemplo, falando assim, duas pessoas conversando, falando de uma terceira. Nossa, você viu como aquela pessoa é honesta? Olha, que coisa linda, viu? Tão difícil ver isso, né? Ou seja, a pessoa que é honesta, ela é um ícone, ela é uma exceção, sendo que isso devia ser o natural, né? Quando a gente visse uma pessoa desonesta, falaria assim, nossa, como é que pode ter uma pessoa desonesta no mundo? Olha, como é que pode? Vamos falar, por exemplo, né, sem generalizar, sempre tomando esse cuidado e sem citar nomes, políticos, por exemplo. Hoje você pensa num político, você pensa numa pessoa honesta, a virtude da honestidade. Nossa, aquele político é muito honesto. Raro isso, né? Por quê? Porque se jogou na lata do lixo o que era para ser a natureza do ser humano, né? Seres estelares num corpo humano, tendo uma experiência humana e simplesmente desvirtuando aquilo que o Criador nos possibilitou. Então, isso é muito importante você prestar atenção, e aí é o ponto que eu quero chegar desse vídeo de hoje. O quanto você banca o certo, né? O sagrado, o primoroso na sua vida, independente do que acontece em volta. Esse é um detalhe que é um passo gigantesco para uma cura em vários sentidos da nossa existência, que atinge vários campos da nossa existência. Quando você banca. Tem um outro exemplo, só para ilustrar isso que eu estou te falando, você já deve ter ouvido falar, quando um discípulo ele se aproxima do mestre dele e fala para o mestre assim, mestre, todos esses ensinamentos que você me deu,
toda essa filosofia é tão linda, é tão profunda, que eu sou capaz de morrer por ela. E aí o mestre, na sua sabedoria, né, na sua serenidade, fala para o discípulo assim: olha, meu querido, morrer por ela é fácil. Eu tenho uma outra proposta para você. Eu quero ver você viver por ela. Isso, esse silêncio. O discípulo se afasta e vai refletir. Por quê? Porque viver por um propósito, viver por uma história, viver por uma verdade. Sabe quando você está fazendo tudo certo, você está alinhado ou alinhada com o grande espírito, com a força da criação, e nada te tira disso? As pessoas vêm do seu lado e falam assim: nossa, você é bobo mesmo, hein? Você é boba mesmo, né? Só você quer ser a certinha, o certinho. Ninguém faz isso nesse mundo. E aí você fala assim: eu quero ser a gota no oceano. Eu banco. Eu faço. Alinhamento, ó. Você e a criação. E você bancar isso. Ou seja, você ser incorruptível. Manter a sua determinação. Isso é o eu verdadeiro agindo. Já ouviu falar no eu verdadeiro? É aquele que está ligado à sua essência. Esse é o eu verdadeiro. Agora, as pessoas, muitas vezes, na sua maioria, sem generalizar, o que elas fazem? Elas colocam uma máscara, e aí quem está atuando no dia a dia é o eu verdadeiro? Quem quebra as virtudes é o eu verdadeiro? Não. É o eu personagem. Aquele que, sabe, que se disfarça para poder viver. Aquele que fica fazendo jogo. Você entende? O jogo, a coisa conforme o necessário. E onde está o sagrado nisso? Muitas vezes a pessoa passa por cima. E isso que eu ouvi dos nativos uma vez, sentado numa roda de fogueira, ele olhando assim, lá para o céu, falando: somos igual elas, somos seres estelares, são nossas irmãs. Nós descemos, entramos num corpo humano para ter uma experiência humana. Depois a gente volta para casa. E é o que acontece nessa descida. Muitas vezes as pessoas se desligam dessa espiritualidade, dessa luminosidade, e passa a viver essa ilusão com o eu personagem. E aí, quando vai chegando no final da vida, ou quando está do lado de lá, né, passando de uma consciência para outra, desencarnando, vamos dizer assim, em português claro, né? A pessoa começa a rever o eu verdadeiro e fala: o que eu fiz da minha vida? Que é o que acontece com 90% das pessoas quando passam para o lado de lá. Ou seja, perdeu uma existência. Perdeu a oportunidade de viver, de bancar o sagrado, o certo na vida. Então, sente no seu coração o quanto você está exalando isso, vivendo isso. O quanto os teus filhos, as pessoas que você ama, o seu animal de estimação, o quanto eles olham para você e honram você pela sua determinação de se alinhar ao grande mistério, à criação, à força divina. E esse é o convite desse vídeo de hoje. Uma reflexão e você sentir, né, que a sua virtude não é exceção. Você vive a virtude no seu dia a dia. Independente dessa sociedade caótica que busca o tempo todo tirar e fragmentar a pessoa de si mesma. Faz sentido para você tudo isso? Se viu uma autossabotagem aí agora, falando: ah, Vitor, não é fácil. Abafa ela. Sabe por quê? O mais importante nesse momento aqui agora, é você olhar essa verdade que está sendo colocada. E você faz a sua escolha. Tá tudo bem. O que você escolheu é o caminho que você vai seguir. E aí é você com esses dois seres. O seu eu verdadeiro e o seu eu personagem. Um grande abraço de luz, um grande arro.